Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula, né? Hoje nós vamos falar, dando continuidade, né, às competências, né, socioemocionais. Essas competências na primeira aula, que está aí já na página da escola, vocês podem depois procurar para assistir novamente. Eu expliquei quase todas elas, né, na primeira aula. Quem não assistiu, por favor, expliquei uma por uma, né? Então nós vamos partir da missão 2, né? Novamente, né, para eu falar de novo, para ir aos poucos, né, entrando na cabeça de vocês. Então, nomeando as competências. Então vocês fizeram para mim, quase todos os alunos já me enviaram a atividade, né, no eu sou bom ou boa em, né, eu preciso aprender a, todos já me mandaram bonitinho. Então isso foi o autoconhecimento, vocês, né, vocês se conheceram, né? Aí fala assim, na missão 2, nomeando competências. Agora que você está se conhecendo melhor, é hora de falar das competências socioemocionais, que são como poderes para apoiá-los nos desafios do dia a dia, conforme o seu professor explicou. Elas dizem respeito a como pensamos, sentimos, decidimos e agimos. Essas competências nos ajudam a aprender e a superar obstáculos. Então, todos nós temos obstáculos, todos nós temos desafios do nosso dia a dia, né? O nosso obstáculo agora está sendo essas, né, aulas virtuais, né, os nossos contatos com os alunos de uma maneira virtual, né? É um obstáculo, não deixa de ser um obstáculo, é mais um desafio, né? Então a vida é assim, dia a dia vai acontecendo, né, obstáculos e desafios, né, na nossa caminhada, na nossa carreira, na nossa profissão, né? Todos nós temos os nossos obstáculos, todos nós temos os nossos desafios. Lógico que o obstáculo de um é diferente do obstáculo do outro, o problema de um é diferente do problema do outro, mas todos nós, né, temos esses desafios. E o nosso foco aqui é a conquista, né, do seu projeto de vida, a realização do seu sonho, do seu plano de vida. Então, para isso, nós temos esse projeto. Por isso que a nossa disciplina chama projeto de vida. Você vai construir, vai fazer uma construção até chegar, né, ao alvo, ao foco. Então, essas competências socioemocionais, né, que são como esses poderes, né, para nos apoiar nos desafios. Aí na primeira aula nós deu o exemplo aqui na apostila, né, é como você está ali jogando um videogame, né, e você não vai tentar passar de fase e não consegue. Aí vem aquela força de novo, você vai, tenta, não consegue. Você tenta, uma hora você consegue passar a fase 1, vai para a fase 2. Chega na fase 2, né, ali no jogo, no videogame, você vai até você conseguir passar para a fase 3. E o objetivo o que é? Chegar na última fase, né? Conseguir aí chegar no final do jogo, do jogo. E assim também é a nossa vida, né? Nossa carreira profissional. Nós temos que sempre nos melhorar. E quando você conquista, né, o seu sonho, o seu objetivo, você precisa dar o seu melhor, né? Você precisa se atualizar, né? Você precisa, né? Se você é um chefe de cozinha, você precisa estudar. Você precisa saber qual é o prato do ano, né? Então você precisa estar sempre inteirado. Então o projeto de vida não é assim, eu conquistei e acabou. Não. O médico ele sempre tem que estar estudando a medicina, que coisas novas vão surgindo. Há um ano atrás ninguém falava de coronavírus. Hoje já tem o coronavírus. O que os médicos estão fazendo? Estudando, cientistas estudando, pesquisando, para ver se consegue fazer a vacina,
Então a vida são os obstáculos e nós precisamos ser assim. E isso é uma coisa que tem que ficar bem certa na vida de vocês. Nós sempre teremos obstáculos, sempre teremos desafios, tá bom? Aí fala assim, então elas dizem respeito a como pensamos, sentimos, decidimos e agimos. Essas competências nos ajudam a aprender, a superar obstáculos no dia a dia e a não desistir diante do primeiro problema. E desenvolver tudo isso na escola é uma grande chance. Na escola, né, em casa, na família, em todos os lugares, principalmente agora, né, que nós estamos trabalhando de uma maneira virtual, vocês assistindo às aulas, pesquisando no aplicativo, na TV, e anota, e é isso, os professores mandando disciplina, mandando matéria. São desafios da nossa vida, né, e faz parte para amadurecermos, né? Aí fala assim, atenção estudante, né? Competências socioemocionais não são superpoderes. Este é só um jeito de começarmos a discussão sobre um assunto que vai durar até o final do ensino médio. E só para lembrar, as competências socioemocionais podem ser desenvolvidas de forma intencional e com o apoio da escola, que é o que nós estamos fazendo, né? Uma aula virtual, por trás está a escola, né? Nos apoiando também, a direção da escola, tá? Você já reparou que, às vezes, aí vai dar o exemplo que eu falei para vocês, conseguimos contar histórias em que usamos algumas dessas competências, mas não encontramos a palavra exata para dizer o seu nome? Por exemplo, como chamar aquilo que nos fez ter coragem para conversar pela primeira vez com um outro ou uma outra estudante que não conhecíamos no começo do ano? E é verdade, né? Muitas vezes a gente, no primeiro dia de aula, fica tímido, né? De repente, fala, como é o seu nome? Como você chama? Legal, você mora onde? Como chamar isso, né? O que seria isso? Aí vai dar outro exemplo. Como você se referia ao que não deixou você desistir de tentar passar de fase no videogame? Foi o que eu falei. Mesmo depois de ter perdido muitas vezes seguidas, então você perde, mas você tenta de novo. Você perde, você tenta de novo, até você conseguir passar de fase. Tem alguma coisa por trás. O que seria isso? Aí fala assim, para lhe ajudar nessa missão, o seu professor vai espalhar pela sala tarjetas de cores diferentes. Isso nós iríamos fazer se tivesse presencial, tá? Mas nós vamos fazer aqui virtualmente. Eu vou passando para vocês, já estou passando as competências socioemocionais. Nas de outra cor estão as descrições dessas palavras. A sua tarefa e dos seus colegas é fazer conexão entre os nomes das competências e as suas explicações. Isso aí nós vamos fazer um pouco mais para frente. Assim que formarem todos os pares de tarjetas e discutirem com seu colega, com o professor, crie um mural em um lugar bem visível na sala, como o professor contou para vocês. Ao longo deste ano, a ideia é que desenvolvam mais cada um desses poderes. Também iríamos fazer se tivesse presencial. Aqui nesse caderno, você sempre vai encontrar no início das atividades quais são as competências que serão desenvolvidas a cada encontro. Assim, você pode ir se conhecendo melhor e aprendendo sempre mais. Então, as competências que falam aqui é aquela que eu já expliquei: tolerância, o estresse, assertividade, persistência, imaginação criativa, confiança, tá bom? A missão 3, vocês fizeram também já para mim, alguns alunos já me enviaram, né? Identificando as minhas competências. Agora que você já entendeu o que é se conhecer, é hora de partirmos para a ação. A missão 3 é o verdadeiro exercício de olhar para si mesmo e buscar exemplos de como você age no seu dia a dia. Aí está a hora da reflexão, como penso, sinto, ajo e decido. Vocês já também fizeram para mim, certo? Então eu vou só voltando aqui um pouquinho, né? Essa aula nossa ela está, né, baseada
nas aulas que estão sendo dadas no aplicativo, tá bom? Não estou dando nada que não esteja lá no aplicativo e eles também não estão dando nada do que não esteja no caderno do projeto de vida, no caderno de aluno de vocês. Então, na aula dessa semana, falou um pouco de entusiasmo, que eu já expliquei, mas aí fala assim, significa envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma forma positiva, alegre e afirmativa. Primeira coisa, gente, você precisa ter entusiasmo. Fazer as coisas com alegria. Se envolver com a atividade. Não fazer porque a minha mãe está pedindo. Não fazer porque eu preciso fazer. Não. Fazer porque você gosta. Então, o objetivo do projeto de vida, das eletivas, é isso. Nós sabemos que a escola tem vários, Para quem gosta de arte, tem arte. Para quem gosta de educação física, tem educação física. Para quem gosta de matemática, tem matemática. Então, vocês agora vão escolher qual é o caminho, qual é o seu projeto, qual é a sua direção. Por isso que veio as eletivas, onde o aluno ele vai fazer o projeto conforme o seu desejo profissional. E para isso nós precisamos ter entusiasmo. Então significa envolver-se. Você precisa se envolver. Eu tenho um objetivo. Eu preciso me envolver. Ter responsabilidade. Então, vamos ver isso aqui. Então essas são as competências. Então a primeira, entusiasmo. Significa envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma forma positiva. Sempre ser positivo. É ruim quando você chega e fala com uma pessoa, a pessoa é negativa, a pessoa é para baixo, tudo reclama, tudo não tá legal. Não, gente, podemos ser assim. Tem que ser sempre positivo, pensar positivo. Eu tenho um objetivo, eu vou conseguir. E as pessoas vêm começar a falar mal, eu falei, não quero ouvir. Não quero ouvir. Coisas negativas eu não quero ouvir, só quero ouvir coisas positivas. Coisa que me anima, me alegra. Isso é entusiasmo. Então ele fala assim, ativamente com a vida e com outras pessoas de uma forma positiva, alegre e afirmativa. Então sempre que você for conversar com alguém, sempre esteja perto de pessoas assim. Pessoas positivas, pessoas alegres e pessoas afirmativas. É difícil? É difícil. Pessoas assim nos animam. É difícil. Mas não desista do seu sonho. Corre atrás, você consegue. Você é inteligente. Você tem potencial. É nesses tipos de pessoas que nós temos que encorajar e estar junto. Determinação. Diz respeito a objetivos. Então, eu tenho um objetivo. O objetivo é ser médico, exemplo. Esse é o meu objetivo. Então, está falando aqui, diz respeito ao objetivo. Então, você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem uma ambição, você tem uma motivação para trabalhar. E é sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Então o que quer dizer aqui? Que você tem um objetivo, que você tem uma ambição, que você tem uma motivação, mas não é simplesmente cumprir a minha obrigação, escrevi aqui, fui para a escola, chego em casa, jogo o caderno e esquece de escola, vou lembrar só no outro dia. Não, aqui fala aqui, é sobre fazer mais. Para você conquistar, você precisa fazer mais do que apenas tirar meia hora de estudo. Para você conquistar, você precisa dedicar mais.
Isso é determinação. Você se envolver mais. Como fala aqui, né? É sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Qual que é o mínimo? Ir para a escola. Sentar, copiar a matéria, né? Ouvir a explicação do professor, e chegar em casa, joga a mochila lá e só no outro dia de novo. Isso pode ser o mínimo, mas não pode apenas o mínimo, tem que buscar mais. Fala aqui, é sobre fazer mais do que apenas o mínimo. Então tem a escola, num período você está na escola, presta atenção, estuda. Chega na sua casa, você vai rever a atividade que o professor está dando, vai estudar, vai pesquisar. Isso é o fazer a mais, isso é determinação, ser determinado. Organização, outra coisa importante. Você precisa ser organizado, principalmente agora nessa pandemia. Cada série tem a sua hora de aula, né? Aí você sabe que das 14h30 até 4h45 o primeiro ano. Qual que é a sua organização? Você precisa ser organizado aonde? A entrar no aplicativo nesse horário. Ou a ligar a TV nesse horário. Ah, mas em casa não pega a cultura, a internet é ruim. Né? Seja organizado, amigo, né? Ô amigo, você gravou a aula, manda aqui para mim. Abaixa, manda no pendrive. Gente, dá um jeito. Dá um jeito, são obstáculos. É assim, isso é o que? Ser organizado. Então, acordar cedo, tirar uma hora para estudar. Isso é ser organizado. Guardar o seu material no lugar adequado. Isso é ser organizado. Sem organização fica difícil. Aí fala assim, é ser ordeiro, eficiente, apresentável e pontual. Ser organizado. Foco. Capacidade de selecionar um objetivo, tarefa ou atividade. Então, direcionar toda a nossa atenção apenas para a tarefa selecionada e nada mais. Então, foco. Eu tenho um foco, um objetivo. Quero me formar. Quero ser, né? Eu quero ter uma profissão. É o foco. Aí fala aqui, capacidade de selecionar um objetivo. Você tem um objetivo, uma tarefa, tem uma atividade. Então você dá toda a sua atenção para aquele objetivo, aquela meta, aquele foco. Persistência é completar tarefas e terminar o que assumimos. Essa é a persistência. Você começa, tem um objetivo e logo desiste. Principalmente quando eu estudava na faculdade, a sala estava lotada no primeiro ano, né? Lotada. Do primeiro para o segundo, 20 já desistiram. Quando chega no final do curso, poucos alunos conseguiu se formar. Por quê? Por causa, lógico, tem muitos tipos de problemas. São obstáculos da vida de cada um de nós. Mas para isso precisa ser persistente. Está difícil estudar, mas tenha persistência, não desista. É completar a tarefa. Se você tem um objetivo, inicie e vai até o final. Tenha persistência. Aqui assumimos, começamos, em vez de adiar ou desistir, quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Então, muitas vezes nós desistimos por causa de problemas, dificuldades. Mas vamos lá, vamos ter persistência. Responsabilidade consiste em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguirmos realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. Assertividade é sobre demonstrar coragem. Quando a situação exige, precisamos ser capazes de fazer-nos ouvir para dar voz aos sentimentos,
as necessidades, opiniões e de exercer influência social. Isso é, né, assertividade. Você buscar os seus direitos, como fala aqui, mostrar coragem quando uma situação exige. É direito de estudar, é o seu direito de estudar. Nada pode tirar esse direito seu. Isso é ser assertivo. Ter coragem na situação que exige. Precisamos ser capazes de fazer nos ouvir, para dar voz aos sentimentos, às suas necessidades, às opiniões e exercer influência social. Você pode fazer a diferença. Empatia é usar a nossa compreensão da realidade da vida e habilidades para entender as necessidades e sentimentos dos outros. Você precisa ter empatia, entender, compreender a realidade, compreender a necessidade, as habilidades, as necessidades, os sentimentos dos outros. Agir com bondade, ajudando e prestando apoio assistencial, ou assistência. Nós precisamos ser assim, ter essa empatia. Sofrer, quando a pessoa está sofrendo, sofrer junto. Tentar ajudar. A pessoa busca uma ajuda, você vai, ajuda, tem essa compreensão. Certo? Iniciativa social é a habilidade de aproximar-se e relacionar-se com os outros. Especificamente, trata-se de iniciar, manter e apreciar as relações de contato social. Interesse artístico diz respeito a valorizar, admirar e apreciar o design, as produções artísticas e ver beleza em todas as suas formas. Muitos, alunos têm esse interesse artístico e conseguem valorizar, admirar, apreciar as produções artísticas e ver beleza em todas as suas formas. Tá bom? Então, gente, resumindo, essas são as competências socioemocionais trabalhadas aqui nessa missão 1, na missão 2 e na missão 3. Agora, para fazer em casa, e vocês vão entregar para mim, essa atividade. Aí tá aqui, projeto de vida, atividade 1. Qual é o seu ponto forte e qual é a sua maior fragilidade? Justifique sua resposta dando exemplos. Então você vai colocar qual é o seu ponto forte. Você tem um ponto forte. Você olhando para essas competências socioemocionais, qual é o seu ponto forte? E qual é a sua maior fragilidade? Então o que eu quero de vocês? Vocês vão colocar para mim a sua maior fragilidade e o seu maior ponto forte. Justifique a sua resposta dando exemplos. Então você vai justificar para mim, o meu ponto forte está nisso, foco, exemplo. Você vai justificar, eu tenho isso, eu sou assim, eu gosto de fazer isso, eu tenho o objetivo disso, então eu faço isso, tal. Você vai explicar para mim, uma folha, tirar a foto e mandar para mim. Diante da situação atual, questão 2. Diante da situação atual em que assistimos diariamente a notícias graves e tristes causadas pela situação de pandemia, como poderíamos colocar em prática esses valores? De novo, diante da situação atual em que assistimos diariamente a notícias graves e tristes causadas pela situação de pandemia, como poderíamos colocar em prática esses valores? Qual valores? As competências, essas competências socioemocionais. Como que eu posso colocar isso? Como que eu posso praticar esses valores
neste momento? O que eu posso fazer para ajudar, para cooperar? Bom, nós professores, né? Estamos mandando matéria, mandando atividade, gravando vídeo. Nós estamos diante dessa situação atual, nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo responsabilidade. Nós estamos tendo o quê? Assertividade, responsabilidade. Nós estamos tendo o quê? Entusiasmo de preparar as aulas, de gravar as aulas. Então, vocês vão colocar para mim o que você está fazendo, o que você pode fazer para ajudar, para colocar em prática esses valores. Tá bom? Vocês vão colocar para mim também no caderno. E atividade 2, passos. Atividade 2. Passos para a elaboração de um plano de desenvolvimento pessoal. Vocês vão fazer para mim um plano de desenvolvimento social. Você vai determine uma fragilidade a ser trabalhada. E aponte uma pessoa que pode auxiliá-lo nesse processo. Bom? Então vocês vão passos para a elaboração de um plano de desenvolvimento pessoal. Nós vamos fazer um plano de desenvolvimento pessoal. Plano seu plano, seu dia a dia. E você vai determinar a sua fragilidade a ser trabalhada. Eu sou frágil nisso. Eu sou frágil na responsabilidade. Então eu preciso fazer um plano. O que eu vou fazer? E aponte uma pessoa que pode auxiliá-lo. Quem é essa pessoa que pode te auxiliar? Que pode te ajudar a conquistar? Tá bom? Então isso aí é a nossa atividade para essa semana. Tá? Por enquanto é só. Fica com Deus. E na semana que vem nós voltamos.